Saiu a nova lista da ABCD, a entidade brasileira responsável pelo controle de doping, dos novos atletas suspenso provisoriamente. E tem um atleta do atletismo brasileiro nessa lista, o Andrezinho, que recentemente vinha obtendo grandes resultados, que inclusive foram postados aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre isso e vamos falar também sobre a situação do doping entre corredores amadores. Para você que é novo por aqui ou não conhece o canal, eu sou Roger Ruivo, atleta de corrida há 14 anos e treinador. E aqui você fica por dentro de tudo que envolve o atletismo e a corrida de rua. Já vai deixando o seu like nesse vídeo que a gente tem aquela meta de alcançar os 1000 likes. Então senta o dedo no like sem dó. O atleta André Luiz Silva Antônio, mais conhecido como Andrezinho, que vinha obtendo grandes resultados aí, foi campeão paulista dos 5 e 10 mil, foi pódio no Troféu Brasil, havia vencido meia de Santos, foi pego no doping com a substância eritropoetina sintética no mês de maio fora de competição. Está suspenso provisoriamente. Ele tem a chance de recorrer, mas eu acho que isso não vai acontecer por se tratar da eritropoetina. A eritropoetina sintética é um hormônio que aumenta a capacidade aeróbica do atleta e auxilia aí no transporte de oxigênio e nutrientes para a musculatura. Ela simula uma espécie de efeito de altitude. Os atletas costumam ir para altitude para aumentar a quantidade de hemácias, certo? E depois eles descem para o nível do mar, têm um aporte de oxigênio maior e conseguem competir melhor. É o que acontece com africanos, por exemplo, que treinam na altitude e quando vão correr ao nível do mar, correm muito bem. Então a eritropoetina é um hormônio endógeno produzido nos nossos rins e que é responsável pela produção das células vermelhas, das hemácias. Mas só que esse hormônio também existe de forma sintética e com fim clínico. O uso clínico dessa droga é para pacientes imunodeprimidos, pacientes com leucemia, insuficiência renal crônica, HIV, leucemia, são alguns exemplos. A partir de 1990, passou a ser considerado doping pela World Athletics, principal entidade de controle aí a nível mundial. E já pegou muitos atletas aí positivando, e o caso mais famoso é o Lance Armstrong, multicampeão aí no ciclismo. O detalhe aqui é o seguinte, a droga tem sido, pelo menos nos últimos tempos, aí, não só a nível brasileiro, mas a nível mundial, a droga utilizada pelos corredores de fundo. E a gente cansou de bater palma aqui, aplaudir, fazer vídeos no canal sobre vitórias do atleta. Como é feito com qualquer outro atleta que obtém resultado. Inclusive rolou até umas piadinhas quanto a isso. Eu cito só por citar, eu não me importo com isso, porque falar até papagaio fala, né? E assim, eu não tenho uma bola de cristal ainda para saber o atleta que está sendo desonesto. Imagina se a gente fosse pensar que o Kenenisa Bekele é um atleta, eu acho que ele é dopado. Imagina se a gente fosse pensar que o Eliud Kipchoge, não, ele é dopado. Pô, se a gente pensar dessa forma, a gente tá lascado, né? Porque o atleta obteve um grande resultado, ele é dopado. Você pode até levantar suspeitas de alguns atletas, mas você nunca vai poder confirmar isso, a não ser a partir do momento que acontece o caso, que é feito a análise da amostra do atleta e ele é suspenso por doping. E outra coisa que a galera precisa entender é que casos de doping vão continuar acontecendo sempre. Porque é um meio que pessoas desonestas utilizam para obter um resultado. Cara, para mim perde totalmente o seu valor.
Pra mim, usou uma vez, já eras, cara. Já eras. Quem usa uma vez usa duas, usa três. Pega o caso da Simone Alves aí, ó, suspensa até 2047 por doping. 30 anos de gancho. Entende? Então, pra mim, não tem valor nenhum. É o que eu sempre digo, é que eu sou a favor do esporte limpo. Eu treino corrida há 14 anos. Eu acho que faz sentido você se desafiar, você buscar ser melhor do que ontem, do que semana passada, do que mês passado. A briga contra o seu próprio corpo. Para mim isso faz muito sentido. Isso é por isso que eu treino, cara. É por isso que eu quero me desafiar. Eu quero levar o meu corpo ao limite, mas de forma limpa e não de forma desonesta. E ontem eu fiz um post até para soltar essa nota da ABCD, que depois saiu na CBAT, Confederação Brasileira de Atletismo, sobre o doping do Andrezinho. E eu citei o troféu Nike. Eu falei que seria muito legal, porque a gente não tem controle de doping no amadorismo, para você que não sabe. E o acesso a essas substâncias, como eritropoetina, como testosterona, chip da beleza, GH, é muito fácil. E por que você sabe disso? Porque eu exerci a profissão de farmacêutico por alguns anos. Eu trabalhei com isso, eu vendia isso. E você simplesmente precisa de uma receita para isso, mais nada. Então é muito fácil. E existem profissionais, como em todas as áreas, que são profissionais desonestos, que não jogam limpo, que jogam sujo e que facilitam o acesso a essas substâncias. Então, em todas as áreas, seja no atletismo, na medicina, farmacêuticos, endocrinologista, fisioterapeuta, vai existir bons profissionais e profissionais ruins e antiéticos. Com a minha observação, e sempre tocando nesse ponto, porque está acontecendo. Porque tem muita gente usando. Tem performances que a conta não fecha. Tem resultados que a conta não fecha. Eu vivo isso há 14 anos. Eu sei identificar uma evolução de um atleta de uma forma ok. Eu trabalho com isso. Então não adianta, mano, querer meter o louco. Tem gente que tá metendo louco. Entendeu? Eu não nasci ontem. Tem gente que acha que eu sou trouxa quando eu tô falando sobre doping lá. Eu entendo sobre esse assunto. Então não é bem por aí. E dá uma segurada. E quando você for falar, dá uma segurada, meu. Dá uma segurada. Eu não sou trouxa, na boa. Entendeu? E para falar sobre a sugestão, né, que eu falei da Nike. Ó, primeira coisa sobre o evento Troféu Nike. A marca, ela não tem a responsabilidade de estar fazendo o exame antidoping para começar, tá? Mas ela pode contratar. Mas isso deveria ficar a cargo de órgãos públicos, né? Mas como é uma competição amadora, poderia ser uma iniciativa da marca, como uma campanha, um jogo limpo. Vocês entendem? Então, isso tem que partir de algum lugar, porque tão comum quanto é no ciclismo o uso de eritropoetina sintética, no atletismo está passando a ser muito comum o uso principalmente de eritropoetina, de testosterona, de GH e o chip da beleza que é a gestrinona. Está passando a ser um negócio meio comum isso. Então a gente alerta e vai falar. Por quê? Porque essas pessoas, às vezes não, elas costumam utilizar a sua imagem, a sua performance, o seu lifestyle, o seu estilo de vida, né, saudável. E a pessoa, cara, tá se dopando e tá pagando lá de vida saudável. E qual que é a vantagem que a pessoa leva com isso? Essa pessoa leva muitas vantagens. E de novo, eu vou falar aqui. Existem blogueiros, influenciadores, criadores de conteúdo honestos. E existem os desonestos também. Isso existe em todo lugar. E para você que não sabe, esse é um mercado hoje que movimenta muita grana. Então as pessoas fazem ações, fazem parcerias com marcas, se envolvem em campanhas, faz vendas de produto. E isso gera muita grana. E as pessoas que utilizam isso
que fazem o uso de doping aí, cara, tá tirando a oportunidade de uma pessoa que não faz isso. Vou dar um exemplo, eu. Hoje eu ganho dinheiro com isso, eu ganho dinheiro com o YouTube, às vezes eu faço uma ação aqui, outra ação ali que entra uma grana pra mim. Eu já fiz parceria com e-commerce, de ganhar dinheiro, já fiz campanha com marca. Então entende a questão? Cara, o negócio é bem mais embaixo. Essas pessoas prejudicam outras pessoas, até mesmo na própria prova, às vezes quando tem um troféu ali por categoria. Para algumas pessoas seria o máximo ganhar um troféu numa prova. E essas pessoas tiram a oportunidade de outras pessoas. E vou mais longe, vou utilizar como exemplo o troféu Nike. Testa lá todo mundo. Se testar todo mundo e não sair alguns positivados de lá com essa substância que eu acabei de citar, eu fecho meu perfil no Instagram. Eu falei isso no meu history. Eu sei que tem gente ali que vai cair e todo mundo que está ali dentro sabe disso. Mas existem as pessoas que defendem a marca porque são parceiros, apesar da marca não precisar de defesa, por conta do evento. Mas se você chamar qualquer pessoa ali que tem um mínimo de noção, ela não vai botar a mão no fogo por outras pessoas. Como eu disse, essa é uma forma, e que eu acho que alguma marca poderia abraçar a causa, de fazer o jogo limpo. Pensa que animal seria se as marcas, porque os criadores de conteúdo que a gente tem hoje, eles estão numa bolha pequena, não são muitos. Imagine se as marcas Nike, Adidas, ASICS, Mizuno, Olímpicos, Fila, vamos colocar Centauro hoje também que trabalha com influenciadores, pedissem um exame antidoping para esses atletas. Cara, isso seria animal, porque ia ter muita gente perdendo seu trampo. É a minoria? É a minoria, mas é uma minoria que causa um grande impacto, porque a bolha é pequena. Então pensa uma marca liderando uma campanha de jogo limpo, que animal seria, que bom seria para o esporte, em todos os sentidos. Por isso que eu joguei, que eu comentei e falei essa bola, e eu quero fazer alguma coisa aí mais adiante para falar sobre esse jogo limpo. Tem que jogar limpo, tem que ter fair play. É uma situação que seria bom para todos nós. E os atletas que realmente se dedicam, se esforçam, é suor, é raça, seriam realmente agraciados, aplaudidos, como devem ser as pessoas que são honestas, as pessoas que fazem por merecer, as pessoas que realmente vão lá, trabalham duro, dia a dia, semana a semana, mês a mês, para obter um resultado. E a última questão, ainda falando do troféu Nike, por que eu falei do troféu Nike? Porque a competição no momento é o que está em alta. Se a Adidas estivesse fazendo uma corrida, eu poderia ter falado da Adidas, poderia ter falado do frontrunner da ASICS, mas eu usei como exemplo o troféu Nike. E aí algumas pessoas colocaram no ar que poderia ser um recalque meu. Time, é assim, ó, primeiramente, eu deixo bem claro que eu adoraria estar no troféu Nike, mas eu não posso, porque eu sou um atleta federado. Então, eu sou um atleta que compite em provas na elite, então não posso estar lá no troféu. A competição é para atletas amadores ou que tenha um ano, pelo menos, de gap sem federação. Vou dar um exemplo. Um atleta que estava federado o ano passado, lá no mês de junho, e ele encerrou a sua federação naquele momento, ele poderia participar do troféu Nike hoje. Só para vocês entenderem. Por que eu falo isso? Porque eu já estive lá na Nike. Eu fiquei em 2010 na Nike até 2016. Eu participei de Nike 600, eu participei de Coisa da Boa, eu fiz campanha de Vem Junto, eu participei do evento olímpico. Então eu fiz várias ações dentro da Nike. Eu estive lá por algum tempo. Então não é recalque não. Mas a competição é muito legal. É muito foda. E pra fechar assim o recado que eu dou, se você tá caindo de paraquedas, dá uma segurada também, meu. Procure saber quem é o Ruivo, a história do Ruivo, pra você não ficar falando bobagem e passando vergonha nas redes sociais, tá? E só pra finalizar, tem muita gente que mete o louco e fala que não usa, que não toma nada,
Porque meio que sabe que a probabilidade de ser feito um exame antidoping é bem pequena. Mas eu torço para que esse dia aconteça. E mais que isso, eu acredito que a lei do universo vai te devolver, cara. Pode ter certeza que vai te devolver. Uma hora você vai se lascar. E não é desejo, tá desejando que coisa ruim aconteça, não. Eu só quero que você tenha o que você merece. Assim como eu quero o que eu mereço, de acordo com o trabalho que eu faço, de acordo com o que eu desenvolvo nas redes sociais, como atleta, como criador de conteúdo e treinador. É isso. Ficou longo pra caramba esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre doping, quiser perguntar alguma questão, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou responder você. Se for uma questão mais elaborada, alguma sugestão, você pode mandar no e-mail do Curraco Ruivo também, o curracoruivo@gmail.com. E obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Eu vou deixar também sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado, mais uma vez, fiquem com Deus, uma ótima semana de treinos, fui!